Mês do glaucoma, Dr. Caio Pado aqui, especialista em catarata, glaucoma e cirurgia refrativa, e hoje eu vou falar com vocês sobre essa doença que é uma das mais graves que existe no mundo, causa cegueira irreversível se não for diagnosticada e tratada, que é a famosa pressão alta dos olhos. Não é pressão alta do organismo, no vídeo você vai entender tudo. Mas antes de tudo, não se esquece, por favor, curte aqui embaixo, comenta, se inscreve no canal, é fundamental para que o YouTube entenda que esse vídeo tem uma alta relevância e entregue para mais pessoas e a gente consiga disseminar essa informação. As pessoas estão ficando cegas por aí porque fazem exame de vista em locais clandestinos, onde não deve ser feito, em mutirões, e não tem acesso a essa informação que eu vou te dar hoje de forma gratuita e muito importante e muito clara. Nesse vídeo você vai entender o que é o glaucoma, como que ele funciona, os principais fatores de risco, os tipos de glaucoma de forma rápida e simples, os tratamentos com o colírio, quando usar, o tempo que você tem que levar, quantas vezes ir ao médico, tudo isso nesse vídeo, tá? É isso, vamos lá, não esquece, se inscreve agora. Até já. Sobre o glaucoma, a doença que causa cegueira irreversível se não diagnosticada ou tratada e que só pode ser identificada diante de uma consulta médica com um especialista. Vamos entender o seguinte primeiro. O que é o glaucoma? O glaucoma é a pressão do olho que leva a um dano ao nervo óptico, certo? Que faz com que você perca a visão. Quer dizer que essa pressão, se eu sou hipertenso, tenho pressão alta, eu tenho glaucoma? Não, não significa isso. Vamos entender como funciona o olho. Bem, você tem aqui essas estruturas. Essa é a córnea, é a tampinha do seu olho. Vou falar um pouquinho sobre ela. Quando a gente faz a cirurgia para tirar grau, a gente aplica o laser aqui. Aqui dentro nós temos o cristalino, que ele é transparente. É uma segunda lente no olho. Quando você fica velho, ou até mesmo jovem, pode ter a catarata, nós fazemos a cirurgia e colocamos uma lente dentro do olho. Para você recuperar a visão. Então, deu para entender que o seu olho ele tem duas lentes. É como se você tivesse duas lentes de óculos dentro do seu corpo, né, que vão levar a imagem, tudo que você enxerga para dentro aqui do seu olho. Essa luz que entra, ela bate aqui na retina, certo? Que é essa parte do olho. A parede da retina tem vários fotoreceptores, são neurônios ali, células, que vão receber toda a luz, vão passar uma para outra ali e vão mandar através do nervo óptico para o seu cérebro. O que acontece é que se tu sai, está tudo bem, não tem problema. O problema é quando... São várias coisas, na verdade. Você tem que estar com todas as estruturas muito boas para você enxergar 100%. Quem tem glaucoma tem um aumento da pressão aqui dentro. Mas como que aumenta essa pressão? A gente vai chegar lá. Mas esse aumento de pressão dentro do olho machuca o nervo e vai destruindo ali essas células que vão levar, que conectam o cérebro ao olho, certo? Os neurônios. E aí nós temos o glaucoma em si. Ele acontece por conta de um excesso de produção de líquido dentro do olho. Ah, mas é a lágrima? Não, não tem nada a ver com lágrima. Dentro do nosso olho é produzido um líquido chamado humor aquoso, que ele tem por função nutrir algumas estruturas. Esse líquido, ele, conforme vocês vão ver no vídeo aqui, ele é produzido e escoado. Então, ele é produzido dentro do olho e drenado, ali de certa forma, dentro do olho, mais para fora, né? Então ele produz ali e sai do olho pelo olho. Eu gosto de fazer uma analogia do olho com aquela caixa que a gente vê em filmes de mágica, assim, né? Onde você tem um mágico dentro de uma caixa de vidro, você fecha a caixa e enche de água e ele tem que sair. Mas imagina essa caixa sendo o seu olho e o mágico que está lá dentro, na verdade, seria uma pessoa, a visão, a sua visão. Eu fechei essa caixa e comecei a encher de água. Eu tenho ali uma torneirinha que fica ligada ali. Só que ele não tem que sair dali. O que eu tenho é um ralinho nessa caixa. Então, enquanto está aberta a torneira e o ralo também, essa água sai, esse líquido sai, está tudo bem. Não tem problema. O problema é quando essa torneira está soltando muita água e o ralo não dá conta de sair. Ou seja, excesso de produção de humor aquoso. Quando a gente produz muito líquido dentro do olho e drena pouco, a pressão aumenta. Ou então o contrário, eu tenho ali a água da torneira aberta, mas esse ralo ele não funciona bem. Ele está meio que não entupido ali, mas ele é pequeno, apertado, e aí ainda assim a água sobe
em algum momento vai matar o mágico, que seria a sua visão. Você vai perder a visão se você tiver o glaucoma. Deu para entender isso, né? Então aumento de produção de líquido ou falta de escoamento do líquido que tem. São as causas do glaucoma, o que faz a pressão do olho subir. E dentro disso ainda existe que o glaucoma, ele não necessariamente, ele é apenas quando a pressão está alta. E a pressão ela é de 8 a 21. Mas ainda assim existem pessoas que têm essa doença, essa lesão no nervo, quando a pressão está entre 8 e 21. Não é tão simples, né? Pois é. Já fez exame de vista aí, talvez com o médico, falou, a pressão tá legal, tá 15. E na hora você até ficou assustado. Pô, mas a minha pressão é 12 por 8. Não tem nada a ver. E mesmo se assustou, mas pode ser glaucoma sim. Diante disso, nós temos que analisar várias coisas numa consulta. Os fatores de risco são fatores que trazem o risco de você ter a doença, não quer dizer que você vai ter. Dentre eles, por exemplo, se alguém na família tem glaucoma, esse é um fator de risco. Se o seu nervo, nosso nervo geralmente, vocês vão ver aqui agora, ele tem uma escavação, como se ele fosse um túnel, certo? Esse túnel é apertadinho. O que o glaucoma faz é abrir esse túnel. Então, no normal, a população vai ter um nervo mais assim, e a doença vai fazer com que o nervo progrida a abertura até ficar assim, mais aberto, sem bordas. Né? Então, de uma rosquinha gordinha, ele passa a ser uma aliança bem fininha, né? Como se o seu nervo, em vez de uma rosquinha, ele vira isso, né? Fica fino. Então esse é um sinal, são fatores de risco. Quando alguém tem isso é porque é glaucoma. Agora, se tem o nervo, a abertura do nervo é um fator de risco, se a pressão está alta é um fator de risco, a descendência de raça, pessoas de raça negra têm descendência a um tipo de glaucoma. Existe um tipo de glaucoma que é mais comum em senhoras brancas europeias, um que é mais comum em asiáticos, em indígenas. Então existem inúmeros tipos de glaucoma. Tem glaucoma em bebê, tem glaucoma em adolescente, criança, em adulto. Infelizmente é uma doença que pode surgir a qualquer momento e a única forma de você saber se tem a doença ou não é consulta com o médico oftalmologista. Não é ficar fazendo exame de vista em ótica, que é errado. E que não vem ao caso nessa discussão de hoje. Então esses são fatores de risco para saber se você vai desenvolver a doença. Mas eu vou sentir alguma coisa, Caio? Você pode sentir ou não sentir. A doença ela é assintomática no início. E como a nossa visão ela é a fusão do que você enxerga dos dois olhos, às vezes você começa a perder a visão de um olho e nem percebe. E quando vai ver, já ficou cego de um olho e o outro olho está compensando. Isso acontece, eu já vi, com gente jovem. A pessoa chega no consultório, fazer o exame e está cego do glaucoma. Me perdeu, não tem o que fazer. É triste, mas é verdade. Então não aceite uma consulta onde não é verificada a pressão do olho. É fundamental que faça. Tá, então pode ter sintomas, pode não ter, mas se eu tiver pressão do olho alta, significa glaucoma? Aí tem mais uma coisa, é muita coisa para chamar atenção. Existe a hipertensão ocular, que é quando você tem essa pressão do olho alta, mas ela não é o glaucoma. Os estudos mostram que a cada 10, um acaba desenvolvendo o glaucoma. Então o tratamento desse paciente vai variar muito de um médico para o outro. Alguns tratam, outros não. Depende também do paciente, se é um paciente que vai ao consultório com frequência ou se é uma pessoa que vai, desaparece e volta a cada 5, 10 anos. Talvez essa pessoa tenha que ser tratada, porque ela pode, quando ela voltar, já ter a doença. Tá, então, digamos que você foi na consulta, fez o exame de vista, o médico falou, olha, está com suspeita de glaucoma. Quais são os exames que tem que ser feito para diagnosticar o glaucoma? Os principais exames que são indispensáveis e devem ser feitos: campo visual, paquimetria, retinografia, OCT de papila. Esses são indispensáveis para confirmar a doença. Para saber o tipo de glaucoma, se é de ângulo aberto ou ângulo fechado, gonioscopia. E existe um outro, que é a curva tensional diária, o teste de sobrecarga hídrica. Né? A pessoa fica bebendo água ou fica durante o dia vendo a pressão várias vezes. O objetivo desse exame é avaliar se a pressão está tendo picos ao longo do dia. Se estiver tendo picos, talvez é necessário mudar o tratamento, se não colher ou começar a tratar. Então tem que fazer esses exames, não tem... Mas assim, claro que se uma pessoa chega com uma pressão 40, 30, como chegou hoje no consultório, é glaucoma. Você tem que tratar urgente. Né? E aí, partindo agora para o tratamento. Antigamente, o tratamento era feito apenas com colírio e cirurgia quando o colírio não funcionava. Hoje existe no mercado alguns estudos que mostram que é possível fazermos laser.
Não é qualquer laser, é um laser específico para o tratamento de glaucoma e ele está indicado somente quando? Para quem tem glaucoma inicial e moderado, quem não está com glaucoma muito grave. Para essas pessoas, o laser pode abaixar a pressão e substituir a necessidade de um colírio. Os colírios são caros, existem 4 classes, eu vou falar delas depois. Então, às vezes, em vez de você ficar comprando colírio, você investe para fazer uma sessão de laser com o seu médico especialista em glaucoma. E isso, além de reduzir a pressão, te traz uma economia. Porque, diferente do colírio, o laser tem uma ação que ele pode até voltar a subir com o tempo e você tem que fazer uma nova aplicação. Mas o fato é que, com o uso dos colírios, com o tempo, o olho que é virgem de tratamento, o olho que nunca usou um colírio, ele responde muito bem ao tratamento. Mas, com o passar dos anos, esse olho ele não vai mais conseguir, os colírios não vão conseguir tratar como antes, entendeu? Baixar tão bem a pressão, ele vai perdendo eficácia, porque o corpo vai se acostumando com a medicação, certo? E dentro dos colírios nós temos aí essas 4 classes, né? Lembrando que colírio você só deve pingar uma gota, tá? O olho só absorve uma gota, para com isso de pingar 2 gotas, está jogando dinheiro fora e o colírio é caro, tá? E todos os colírios têm efeitos colaterais. Se você usar um colírio e tiver efeito colateral, informa o seu médico. Eles têm conservante e tem inúmeros efeitos colaterais. Então, você tem que sempre conversar com o seu médico. É melhor você ter um efeito colateral tolerável do que você ficar cego pela falta do colírio. É isso que eu falo para os meus pacientes. Claro que se é algo insuportável que te atrapalha viver, tem que procurar outra alternativa. E aí é que a gente parte para uma cirurgia. Existem hoje as cirurgias onde os MIGs, que nós colocamos microdispositivos dentro do olho, são cirurgias minimamente invasivas, né, dentro do olho, para reduzir a pressão do olho, que podem substituir o colírio, né, quando você está usando ali no início. Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia de catarata já faz essa cirurgia também, para baixar. Ou então essa cirurgia só está indicada para quem tem glaucoma inicial e moderado, dos MIGs. Ou então cirurgias mais traumáticas e invasivas, como a trabeculectomia ou tubo. Cirurgia de tubo, se você ouvir por aí tubo de Ahmed ou Suzana, são cirurgias indicadas em últimos casos, quando nada está funcionando, ou para tipo específico de glaucoma, glaucoma relacionado a diabetes, como neovascular, enfim. É uma coisa mais complicada de explicar aqui para vocês. Então, a gente sempre tenta iniciar o tratamento com o colírio, não deu certo, de 1 eu passo para 2, de 2 para 3, 3 para 4. Existem colírios hoje que são 3 em 1, 2 em 1, são mais caros, mas facilitam a adesão do tratamento e também do paciente usar, né? Se o colírio não baixa a pressão suficiente, existe um comprimidinho que a gente coloca para o paciente usar até ele fazer a cirurgia, porque tem que baixar a pressão rápido. A cirurgia da trabeculectomia costuma ser a mais indicada. Hoje existem outras cirurgias que podem substituir a TREC, que é a trabeculectomia, mas são muito caras, porque são materiais importados com preço atrelado ao dólar. Uma cirurgia hoje de TREC, se você tiver que fazer particular, você vai pagar de 3 a 6, até 10 mil reais. Uma cirurgia de tubo, na faixa de 10 até 20 mil reais. Então deu para entender que você não tratar o glaucoma de forma adequada pode custar caro, não custar apenas na visão, mas custar caro no bolso. O acompanhamento dessas cirurgias deve ser feito periodicamente, certo? E para a gente começar a encerrar aqui a conversa, eu quero lembrar vocês que o glaucoma, ele não existe uma fórmula de bolo que se aplica a todo mundo. O tratamento é personalizado. O que serve para você não serve para o seu vizinho, nem para o seu irmão, nem para o seu avô. Todo mundo é diferente. O colírio funciona para um, não funciona para o outro, a cirurgia também. A cirurgia às vezes tem que ter reabordagens, não tem garantia, mas é a única tentativa. Em relação ao acompanhamento, quem tem glaucoma inicial, de 1 a 2 vezes por ano. Quem tem glaucoma moderado e avançado, eu recomendo de 2 até 4 vezes ao ano, certo? O glaucoma é uma doença muito séria que, se você não tratar de forma correta, você vai perder a visão. E o mais triste de tudo é que você perde a oportunidade de enxergar a sua família, ver seus netos crescerem, seus filhos, e até mesmo a dignidade de você conseguir tomar um banho sozinho, conseguir se alimentar sem depender dos outros. Você começa a ter que depender de todo mundo. Então é algo que eu não desejo para ninguém, é que a pessoa perca a visão. Eu tenho histórico na família de glaucoma dos meus avós, então eu morro de medo de ter a doença, por isso eu faço exame periodicamente. Quem tem glaucoma pode fazer cirurgia de catarata sim, mas tem que avaliar caso a caso. Às vezes a gente não indica cirurgia por questão que talvez já não vale a pena. Na dúvida, sempre consulte um médico especialista em glaucoma. Se você não ficou satisfeito com o diagnóstico, procure uma segunda opinião.
Mas o mais importante, dê ouvidos ao seu médico, certo? E faça o tratamento de forma correta. Meu nome é Caio Padre, eu sou médico oftalmologista, especialista em catarata e glaucoma e cirurgia refrativa. E fico aqui à sua disposição e nas redes sociais como DR Caio Padre ou nas minhas clínicas Boa Vista Oftalmologia e Doutores da Visão. Você me encontra em qualquer uma delas. Espero poder lhe atender no futuro, ou que você não tenha, na verdade. Mas se precisar, conte comigo, tá bom? Não esquece de se inscrever nesse canal, por favor, porque é muito importante a gente ter isso, até para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E também deixar seu comentário, sua dúvida aqui, tá? E o like no vídeo, tá certo? É isso, pessoal. Uma boa e abençoada semana. Fiquem com Deus. E lembre-se, se o seu exame de vista tem mais de um ano, procure um médico oftalmologista o mais rápido possível, tá bom? Até mais, até a próxima.